algumas frases, algumas pessoas dizem assim: "Ah, isso é clichê", né? "Isso é clichê. Não, isso aí", alguns até falam: "Não, isso é ultrapassado, tá velho". Mas eu lembro que eu escutava uma frase que era assim: "Família é a base de tudo". E eu acho que se a gente explorar um pouquinho essa palavra, a gente vai encontrar um bom significado nela. Primeiro, quando a gente fala em família, é o ponto de partida ali do bebê, Verdade. né? É o ponto de partida de convivência, aprendizagem, cuidado, proteção desse ser humano, bebezinho, né? Tantos estudos, mas não, acho que talvez não precisava nem de estudos que mostram o desenvolvimento dos animais, né? Seja do macaco, do cachorro e tantos outros, talvez a gente pode comparar. É interessante que já mostra, e a experiência, o dia a dia também já nem precisariam talvez desse estudo, que o ser humano é o bichinho, né? Deixa eu chamar aqui por um pedir licença chamado bichinho, ou chamar o bicho de ser humano, né? É aquele que é dependente total do outro, né? Nos seus primeiros aí, e os primeiros longos tempos de vida. É, Então, se você pega os animais, ali eles começam ali sendo cuidados pelos pais e tal, mas depois de um certo tempo, e um tempo não tão longo, eles já estão numa independência, numa autonomia, eles já se cuidam, ou como diz lá em mim, eles já se viram, né? Eles já se viram um pouco mais sozinhos. E o ser humano, você pensa, basicamente o se virar sozinho começa aos 18 anos. hum, É muito tempo. Então veja que esse ser humano ele é dependente. Então, a história desse ser humano que começa a se virar um pouco mais sozinho, só a partir dos 18, né, com mais autonomia. Os meninos e meninas gostam muito disso, né? Não, agora eu vou chegar aos 18, né? Não, agora. A frase aparece demais, né? Depois a gente conversa sobre os 18 anos, sobre essas frases aí. Mas veja, bebê, né? E primeira infância, até os 6 anos, principalmente, aquela vivência familiar é fundamental. Está lançando tantas bases, né? Base de aprendizado para a vida, aprendizado para convivência em sociedade. É claro que depois dos 3, hoje, a partir dos 4, desculpa, você já tem, pela nossa legislação, a obrigatoriedade do ensino. Então, a sim. criança a partir de 4 anos já precisa estar na escola. Mas vamos pensar até os 3, né? Ou antes de completar os 4, a vivência doméstica. Basicamente, por mais que uma esteja em creche, claro que tem interação com outros parentes, com a comunidade, com a vizinhança, os locais, mas a criança depende do que o pai e a mãe faz, do que os pais ou responsáveis fazem. Então, não dá para falar então que a família não é a base de tudo, né? Essa formação está ali, né? Começa ali e depois segue, né? Claro, você amplia um pouco, né? As influências, né? Aí com a escola, por exemplo, nas instituições da comunidade, com vizinhança, com outros parentes, mas veja, a base, né? Os primeiros anos de vida, está ali no núcleo, na família. Então não tem como não citar esse clichê, né? Ou essa frase. Eu estou Sim, dizendo clichê porque muitos dizem que é sim. clichê, mas não tem como não citar e não lembrar e pensar na importância dessa frase. É uma base fundamental. E aí, família precisa de apoio. Às vezes eu escuto frases, principalmente no meu campo de trabalho. Essa família é negligente, né? Essa frase é muito forte, ela aparece com muita frequência. A gente tem que pensar um pouco mais nessa frase, né? Eu acho. Porque quando você pensa assim, em negligência, e às vezes você olha para situações de ausência de infraestrutura, ausência de suporte, tantas mães sozinhas que estão ali cuidando dos filhos e com ausências mesmo de pais, por exemplo. São muitas as situações. Eu não estou jogando culpa em ninguém, então tirando, então a culpa não é da família, não responsabilidade da família, então é do governo, é disso. Não é isso. Eu só estou dizendo que criar filhos precisa de apoio externo também. Sim. Então, nós precisamos pensar em ser bons vizinhos para a família daquela criança adolescente, ser uma boa escola, sabe? Ser um bom centro social e começar a enxergar mais as famílias, né? Nós somos família, temos família. Então, enxergar como uma rede de cuidado e proteção às crianças e adolescentes. Né? Uma rede entendendo o seguinte, gente, criar filho não é fácil, é difícil, é É desafiador, verdade. sabe? Exige muito, cansa muito, né?
é muito É difícil. desgaste É financeiro, desgaste é, de várias formas. poxa, Não dá para negar isso, não. De psicológico, fato. mental, E não dá para físico. tapar o sol com a peneira e não desconsiderar isso tudo. Então, quão bom, quantas vezes eu lembro, né? Lá em casa, por exemplo, minha esposa falava, olha, às vezes que uma amiga ajudava no cuidado com os filhos, né? Principalmente, imagina aquele tempo do primeiro ano de vida, tão difícil, né? E a gente recebendo um apoio, um cuidado, uma ajuda externa, família, dos familiares, né? Ou de irmãos da igreja também. Claro, pessoas de confiança, de conecta. Não qualquer pessoa nesse sentido, assim, né? Mas pessoas que são aquelas que, de fato, você sabe que são aquelas do seu ciclo de relacionamento que você pode contar de verdade. Como isso é bom.